Olá pessoal, se você não tem tempo para assistir os podcasts completos, não se preocupe, nós criamos este canal de cortes especialmente para você. Link do vídeo na descrição. Que era dentro de casa que sua mãe falava, vai, filho, se agiliza. Não. Ou, tipo, você via que era necessidade de dentro de casa, tipo, mano, se eu não for, eu preciso ir pra ajudar o pessoal e tal. Não, o que eu fiz foi o seguinte, primeiro eu fui garantir a necessidade dentro de casa, porque meu pai morreu e poucos meses depois meu irmão morreu e eu tinha 17 anos. Tudo que eu fiz até hoje, eu só pensei com a cabeça de consumidor, de espectador. Então não, nós estamos falando do meu charuto. Sabe por que eu tenho um charuto? Porque eu gosto de charuto. Não porque eu achei que daria dinheiro. Primeiro... Você fez pra você primeiro, né? É, eu fiz porque eu gosto. Eu fiz porque eu gosto e aí eu sentei com o Dom Fernando e falei, ó, eu quero um sabor assim, eu quero um sabor mais suave, porque pra pessoa que não tá acostumada com charuto fumar e ser suave, a pessoa gostar, porque eu gosto de charuto suave e tal. Eu tenho um vinho porque eu gosto de vinho. Eu tenho um comedy club porque eu gosto disso. E o talk show é porque eu gosto do formato. Então eu sempre pensei como espectador em tudo que eu faço. Eu saí da minha casa pra fazer stand-up, não porque eu achei que stand-up ia mudar a minha vida. E foi o que, graças a Deus, mudou. Mas eu saí da minha casa pra fazer stand-up porque eu adorava aquilo, cara. A primeira vez que vi stand-up era em filme, eu nem sabia como chamava. Stand-up. Eu falei, que stand-up? Mas eu achava legal. Você tinha quantos anos? Ah, eu era moleque. Passava filme do Jerry Lewis e você vê o cara de terno... Tinha um filme dele que alguém de terno tava no bar falando umas... Passava toda semana filme do Jerry Lewis na sessão da tarde. E aí tinha um cara de ternos e tal. Eu falava, puta, isso é legal. Eu queria muito... Como chama? Eu não sabia. Eu fui descobrir o que Como que eu acho outros disso? Não achava, porque hoje não tinha internet. Uhum. Aí na época do IG, do internet grátis... Discada lá. Discada, esperava dar meia-noite pra pagar um pulso só. né? Nossa. Aí eu trabalhava, chegava cansado, mas ficava lá só pra aproveitar Trabalhava o pulso de quê? da meia-noite. Eu já trabalhei em estoque de shopping, já trabalhei em gráfica de bairro, já trabalhei em shopping center, já trabalhei em setor de lixo. Já trabalhou muito também. Já trabalhei de promotor de remédio, batia na porta dos médicos. Eu já trabalhei de tudo, cara. Mas era o quê? Era dentro de casa que sua mãe falava, vai, filho, se agiliza. Não. Ou, tipo, você via que era necessidade de dentro de casa, tipo, mano, se eu não for, eu preciso ir pra ajudar o pessoal e tal. Não, o que eu fiz foi o seguinte, primeiro eu fui garantir a necessidade dentro de casa, porque meu pai morreu e poucos meses depois meu irmão morreu e eu tinha 17 anos. Ou seja, só sobrou minha mãe e eu era o homem da casa. Responsabilidade gigante. Tem que ir atrás. Só que quando meu pai era vivo e minha irmã era viva, eu já trabalhava também. Com 14, 15, 16 anos, sempre... Tava se virando. Sempre tava me virando, assim. Eu trabalhava numa gráfica lá do Gilberto, lá da Rua Lituânia. Aliás, pô, esses caras foram demais, o Gilberto, meu patrão lá. Por quê? Porque quando meu pai morreu, cara, eles foram muito gente boa comigo, com a minha mãe, com o trabalho. Eles, assim, nessas horas você guarda as pessoas, sabe? Então, eu já trabalhava lá quando meu pai era vivo e tal, então você sempre tava trabalhando. Mas o que eu fiz? Eu não fiz loucura de largar tudo e ir pro stand-up. Você conciliou? Conciliei. Eu trabalhava na época na agência da Miriam, lá de Santo André. Era uma agência de publicidade. Eu fazia as artes gráficas lá no CorelDRAW e tal. A Miriam também, sempre muito gente boa. E aí, cara, eu comecei na época... Começou a ter internet. Então eu chegava em casa depois da meia-noite, aí surgiu uma coisa chamada Orkut. Quando surgiu o Orkut, o que eu, cabaço, ia fazer? Procurar as coisas que eu sempre gostava, mas não sabia o nome. Entre elas, eu era muito fã do Mad Max. Aí eu falei, caralho, Você ia nos fóruns? eu ia no fórum Mad Comunidade, Max, ficava lá falando do filme e tal. E aí fala, pô, eu gosto de mulher também, vou aqui na comunidade Meninas Tetudas. Aí eu ia lá, é o que eu gostava. Aí eu falei, mas eu gosto daquele negócio que eu via quando era criança que eu não lembro o nome. Como chama? Aí você vai pesquisando. Aí eu cheguei no nome stand-up. Aí eu vi que tinha uma comunidade no Brasil chamada stand-up. Aí eu conheci lá no Orkut. Era pequena. Muito pequena. Eu demorei pra chegar nesse nome, pra pesquisar no Orkut se tinha uma comunidade desse tal negócio que eu gostava. Porque era difícil aqui, sabe? Não tinha... Ninguém sabia o que era stand-up. Por exemplo, tinha um filme do Tom Hanks, que ele faz com a Sally Field, que ele era um comediante stand-up. Aí você ia na locadora atrás da caixinha, tava escrito assim,
Eles não sabiam descrever o que o Tom Hanks fazia. Chama palco de ilusões. Você ia na locadora, aparecia assim. Tom Hanks é um cômico ao estilo americano que faz... Piadas? Sketches. Tipo, eles não sabendo falar. Não sabiam descrever. Só que depois que a gente começou a fazer stand-up, relançaram esse filme, eu fiquei curioso, eu fui na locadora e tava escrito: Tom Hanks é um stand-up comedy. A gente cunhou o termo aqui, então não era popular. E aí no Orkut eu conheci essa comunidade, eu conheci o grande Henrique Pantarotto, que era um nerd, que foi o fundador do Clube da Comédia, junto com a Marcela Leal, junto com o Oscar Filho. O Márcio Ribeiro tava lá. E aí eu comecei a falar, pô, vocês fazem isso? Puta merda, vocês fazem em algum lugar? Porque eu quero ver, eu sou fã. Eu tinha meu emprego com a Miriam. E estamos fazendo em São Paulo e tal. Aí eu peguei, eu não tinha carro, que na época tinham roubado o carro que meu pai tinha deixado pra nós. Aí eu falei, vou lá ver um dia. Caralho, que desgraceira. Aconteceu um monte de desgraça na minha vida aí. Caralho. Aí eu pegava, cara, peguei o trem em Santo André, fui lá pra Moema, que eles faziam show em Moema. Fui ver eles, terminou o show deles, não tinha mais trem. Aí você dorme no ponto de ônibus, espera o trem chegar, eu volto pra casa e já vou direto pro trabalho. Então eu não abandonei. Mas essa primeira vez que você viu, você ficou apaixonado, você falou, mano, é isso, porque tipo, você tornar isso uma profissão, a pessoa tem que ser muito engraçada, tem que ser muito boa. As pessoas ficavam te falando, Danilo, você é bom, mano, você é engraçado, você tem time. Aí como é que foi? Aí eu vi o Clube da Comédia, que na época era o Oscar, o Márcio Ribeiro, o Rafinha, o Marcelo Mansfield, o Pantarotto e a Marcela. Eu vi nesse dia. E aí eu fui lá, me apresentei e falou, eu que no Orkut converso com vocês. Aí a Marcela Leal falou, escreve um texto. Era muito início. Era muito alternativo, né? Você nem tinha falado que queria fazer, ela só falou, já escreve um texto aí. Eu falei, pô, eu gosto disso aí e tal. Ela falou, escreve um texto e me manda. Aí eu tinha um blog, que eu escrevia um blog, ela leu meu blog e falou, pô, você escreve muito bem, você escreve com piada, com ritmo. Mas eu escrevia com piada, porque eu cresci lendo a Revista Média. Eu adorava a Revista Média. A Revista Média é tudo pontuada com piada e tal. Aí eu escrevi um texto, mandei pra Marcela, a Marcela gostou. E aí me chamou, fiz um open mic e foi bem legal minha primeira apresentação. E aí... Você já acertou na primeira? Na primeira eu acertei. Aí na segunda, essa é a armadilha de todo mundo que tenta. Um dia vocês vão fazer stand-up e não cai nessa armadilha. Nossa, eu não tenho coragem, velho. Tenta, velho. Eu morro de vontade, sabia? Eu já quase fiz. Só que eu ia dar desculpa que não era stand-up que eu queria fazer, era meio que uma conversa. A hora que você for no palco falar um negócio e derem risada, você vai querer ir pra próxima risada, você não vai mais parar. Eu já fiz teatro e eu toda vez que eu fazia a galera rir, pior que é verdade. Eu sei, que eu lembrei o que você fazia. A peça era muito ruim o texto, né? Mas só que quando eu improvisava e eu via a galera rindo... Mano, meu coração acelerava, meu olho enchia de lágrimas, eu falava, caralho, que doideira. É doido, velho. 100% improvisar. Eu olhava pro roteirista, o roteirista, tá saindo, aí eu olhava, mas a galera tá rindo, porra. É isso aí, velho. Mas não é uma peça 100% comédia, não precisa eles irem. Mas eles estão rindo. Mas eles estão rindo, mano, é mais da hora sim. É igual na escola, não é legal? Na escola? Era o mais legal da escola. Na sua classe você faz as piadinhas. Eu era o bobão da sala. Eu também. No fundo, Ó, quando a galera ria, eu falava, nossa, o professor ri então. Ô, Mítico, da oitava série pra frente, eu ia pra escola feliz, mano. Que eu acordava e falava assim, vou fazer graça. Que da hora, a rapaziada vai rir de mim. Eu ia lá pra fazer o doutor rir, velho. Eu era tão cuzão, puta merda. Mas você era muito cuzão na escola? Eu era, velho. De que nível? Do nível que era expulso, que punha bomba na escola. Você era arrombado. Muito arrombado, totalmente arrombado, velho. Qual foi uma coisa bem filha da puta que você fez? Cara, eu fiz bomba, eu fazia bomba caseira, já chegou no nível, cara, que eu ia pra escola eu consegui com um vidraceiro, cortador de vidro. Você olhava na minha mochila, que isso, mano? Era James Bond, tinha cortador de vidro, eu pegava, comprava bombinha, tirava as pólvora, guardava, porque chegava lá, eu fazia umas bombas. Mano, se tropeçasse, mano. Mas moleque é idiota, velho. Tropeçasse com essa bolsa nas costas. Mano, então na escola você foi terrível. Mas na escola... Isso aí eu não fazia. Não, isso aí eu admirava quem fazia. Eu fazia a zona dentro da sala de aula. Eu fazia a zona, mas uma coisa que eu não fazia era xingar e bater em professor. Não. Mas eu também, explodia né? as coisas. Mano, eu gostava de pôr fogo. É sério, não. Eu gostava de incendiar as coisas, ver
fogueirinhas, coisas. Você sabe que essas coisas que eu fazia na escola, eu adorava o Pernalonga, meu desenho preferido. Puta, como eu gosto do Pernalonga. É muito Porque ele é um sacana, né? O Looney Tunes é demais, velho. Não, E aí tinha o Coiote e o Papaléguas, né? E o Coiote, pra pegar o Papaléguas, fazia uns planos assim, daqueles blueprint, né? Fazia o desenho da máquina e tal. E eu era tão desgraçado, cara, que eu começava a fazer isso com meus planos pra explodir a escola. Então Você desenhava os seus... Ah, eu tinha, e eu lancei um livro que tem vários deles hoje pra quem quiser comprar e fazer. Então eu tinha os planos, cara. Passo número 1, passo número 2, passo número 3. Mas você tinha uma galera que fazia essas merdas com você? Tinha, a gente montou meio que uma gangue lá e fazia isso aí, velho. Mano, era um animal, chave cara. de grifo, cortador de vidro. Tinha tudo na minha mochila. Tá aí você foi expulso por causa de uma explosão, uma merda dessa. Fui expulso por causa de explodir porta de banheiro. Teve um moleque lá Será na que minha nas sala. escolas ainda tem esses malucos que faz Ó, isso, na mano? época Na que eu- minha época tinha muito Na disso. minha época Os que caras explodiam vaso. Explodiram o vaso Total, de... muito. O vaso sanitário Mano. estourou o tímpano da menina, mano. Mano, mancada. É perigoso, mano. É muito... surdo. Mas pra zoar o vaso, você não precisa explodir. Na minha época, eu ficava pensando como fazer merda na escola. Então, um dos meus planos que eu tinha, assim, que eu deixei registrado, eu pegava aqueles vasos... hoje os vasos são diferentes, mas na minha época os vasos vinham com 2 parafusos grandes, assim, ó. Que prendia o vaso no chão. Então eu vinha com espátula, eu raspava a massa do vaso sanitário e tirava o parafuso. E aí eu só ficava lá fora esperando quem ia sair todo molhado do banheiro. Que aí o cara sentava no vaso, o vaso Caía, né? Tombava. E aí vinha o esguicho de água. Mano, que maldade, Já mano. te marcaram A pessoa ia e... cagar e sai todo nos cagado. stories alguma coisa, a galera que aplicou os seus ensinamentos? Já tem uns moleques que já me marcou. Mano, deixa eu te falar, eu tenho uma coisa que eu tô 12 anos na internet. Mas a primeira coisa que fez sucesso na internet foi uma série Histórias que eu fazia de escola. histórias de escola. Por justamente, eu era mais velho, eu falei, nossa, na minha escola eu fazia muita merda, eu vou contar algumas histórias que eu fazia. Mas eu fazia muita merda também, mas nunca cheguei a explodir. Você fez um churrasco na sala de aula, Eu né? fiz um churrasco e a galera ficava me marcando. Ah lá, fiz churrasco na sala também. Então, tipo, eu tenho essa coisa com a escola. Mas eu acho que a escola ali é um treino também pra que a gente tenha a profissão de hoje. Você não acha que na escola você meio que ensaiava os seus shows? Muito. Não, na escola, assim, eu quero saber de química, eu não quero saber disso aí, eu não vou ser químico, velho.